Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, né? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. E aí já está no primeiro slide. Meu nome é Pedro, eu sou médico formado no exterior. E hoje eu fui incumbido de poder ministrar essa aula para vocês para o curso de formação de agentes de saúde, né? Uma das áreas, né, que compõem essa tão grande área, né, que é a área da saúde no nosso país e também tão importante, né, quanto as outras, quanto as demais, que é a função que um agente de saúde vai desenvolver, né, no seu âmbito profissional, que é trabalhar, e nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre o trabalho na parte da prevenção e da promoção da saúde. Promoção da saúde e prevenção de doenças, né? Melhor dizendo. E é algo que está intrinsecamente ligado a essas duas condições, porque quando se promove a saúde, automaticamente nós já estamos prevenindo as doenças. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos adiantar. É uma aula curta, né? Não vou tomar muito tempo de vocês. Espero ser Espero ser breve e também claro, né? Para que a gente possa entender alguns conceitos, né, e entender como de fato fazemos essa promoção para prevenir as doenças. Por que promover a saúde? Isso é uma pergunta e, né, logicamente, está aí a resposta, mas a gente precisa entender que saúde ela é um dever de todo cidadão e ela está garantida na Constituição, que garante que o Estado ele deve prover, né, e cuidar da saúde dos cidadãos, né, do seu povo. E embora seja algo bem complexo, não é fácil, porque a população do nosso país é uma população gigantesca, é um país grande, né, com vários estados, cada estado tem sua particularidade, cada povo tem sua particularidade, sua cultura, né, e aí nessa parte de cultura entra questão de alimentação, é, questão de estresse, né? Porque diferente de uma pessoa que mora numa capital como São Paulo, né? É muito diferente de alguém que mora em uma região de interior, uma região pequena, que não tem tanto esse estresse do dia a dia, a forma de alimentação, então tudo isso conta. Por isso esse grande desafio, né? Só que quando a gente entende essa questão de você promover, de você trabalhar antes da doença, né, pró-doença, antes que a pessoa contraia determinada doença, né, a gente vai trabalhar nessa promoção com algo meio que incomum, né, sobre a gente vai tratar sobre hábitos saudáveis, né, sobre um estilo de vida mais saudável possível. Então, digamos assim, meio que é geral, engloba de maneira geral a população do país. Agora, quando se trata de tratar a doença ou de falar de alguma doença, no tratamento de alguma doença, aí sim vai ser mais específico, porque como eu falei, né, nosso país é gigante, cada região, né, existe enfermidades que existem lá no sul que no norte ou nordeste não tem. Então, já é algo mais específico. Mas quando fala em promover, ela já engloba, né, já é algo mais amplo que você consegue promover com medidas tanto aqui no Nordeste, digamos, como lá no Sul. São medidas parecidas, né, que nós vamos conseguir fazer essa promoção da saúde. E é um desafio porque nesse tempo, né, no tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais o homem está ficando cada vez mais sedentário, cada vez mais diminuindo os esforços para se obter um alimento, para conseguir fazer alguma coisa, inclusive dentro das nossas próprias casas, né? Cada dia mais a gente está ficando, a tecnologia tem deixado, nos tornado pessoas preguiçosas, obesas, porque antes, né, a gente tinha que levantar para ligar uma televisão, depois veio o controle, depois veio hoje, né, hoje a gente apenas com comando de voz a gente consegue fazer isso. Então, tudo isso vai tirando de nós, né, essa necessidade de fazer, de caminhar, de ir até um objeto, de fazer alguma coisa, né? E aí tem deixado a gente mais sedentário cada vez mais, e isso é ruim, né, para nossa saúde. Vamos lá para o próximo.
Aí é um contexto histórico, né? E aí é só para que vocês citar, para que vocês possam saber, né? Esse Hipócrates era um médico, né? E aí ele cita que o equilíbrio entre o indivíduo, que a saúde, né, seria o equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente. E de fato, nós vamos ver que sim, tem que haver um equilíbrio. Né? Depois vai falar aí no século XIV dessa peste na Europa. Logo mais o próximo ponto, falando aí da cultura do horror, que está metido nesse contexto aí desse século XIV, mais ou menos até o século XVIII, essa cultura do horror. O povo acreditava que a doença poderia ser um castigo, ou era algo que era recebido, né, como um castigo ou como uma bruxaria que alguém colocou. Então, há um certo misticismo, havia, né, um certo misticismo acerca das doenças no século, nesses séculos aí passados, e as pessoas assim, não tinham uma clareza do que é doença, o que é que causava, e aí cria-se um monte de histórias, né, fantasiosas para a época, mas que hoje a gente entende totalmente diferente, né? Então é bom a gente citar aqui para que a gente possa saber esse contexto histórico, né? E aí, com o passar dos anos, né, como a gente já falou, com a tecnologia, a gente vai desvendando esses mistérios e vamos entendendo como é que funciona essa questão da doença, né? Como é que se dá as doenças, que não são como pensavam, né? Como uma maldição ou como um castigo de um deus ou bruxarias, né? Esse tipo de coisa. E aí continua, né, falando sobre esse contexto histórico, a gente vai avançando e aí chega no século XVIII, né, quando começa essa aceleração da urbanização, né, e aí começa a mudar não só a ideia do povo, mas também os tipos de doenças começam a ser mudadas. Algumas que no passado não tinham cura, que as pessoas não conseguiam, né, identificar qual era o agente causal para poder tratar, né, já nessa época aí, né, algumas já tinham sido desvendadas e aí começa a surgir novas doenças, né, porque a nossa vida ela está em constante evolução, né, e assim como toda a vida está em constante evolução, as bactérias, os agentes causais, né, causadores de doenças, eles também vão mudando, eles vão mutando e vão causando novas doenças, né? Inicia-se aí também a industrialização e aí começa a gerar doenças pelo estresse, né? E as pessoas às vezes não entendem até hoje a gente já tem crescido muito, né? Os diagnósticos por doenças causadas pela questão do trabalho, né? O estresse que gera, né? E as pessoas já conseguem identificar e tratar essas doenças, né? Naquela época, quando começa a industrialização e começa a surgir esse tipo de doença, as pessoas não diagnosticavam elas e aí muitas das vezes, né, associava essas doenças à loucura, a dizer que a pessoa, né, sei lá, de repente foi colocado algum mal sobre essa pessoa, né? E quando chegava esse tipo de doença, por conta dessa industrialização, desse crescimento acelerado, né, gerava um impacto na produtividade. Uma pessoa que trabalha num setor de produção está sofrendo, né, pelo estresse, começa a desenvolver ansiedade, né, e um monte de doenças da mente, né, com certeza traria, né, e trouxe bastante impacto na produção, nas produções. Impacto na qualidade de vida, né? E aí, como eu falei, como eles diminuíam, eles conseguiam encontrar soluções ou desvendar alguns mistérios, mas aí começa, né, com a questão da industrialização, do crescimento, né, da urbanização, começa a surgir outros determinantes que causaria doença, no caso do alcoolismo, da desnutrição, né, da fome, né, a dificuldade de pessoas conseguir o seu sustento, né, pessoas que antes costumavam morar em regiões do campo e que eram pessoas como nômades, né, adquiriam ali o alimento, eles não sabiam plantar, não sabiam cultivar o alimento, eles simplesmente chegavam na natureza, pegavam e se alimentavam. E com o aumento, né, dessa industrialização, e aí o pessoal começa a fabricar, né, alguns tipos, né, no caso do álcool aí que ele cita, isso
isso gerou um impacto muito grande na saúde das pessoas naquela época, né? E aí uma coisa vai chamando a outra, no caso do alcoolismo, depois vem a violência, né? Também os transtornos mentais por conta do abuso do álcool, né? Hoje a gente já está bem mais evoluído, graças a Deus, e a gente já consegue detectar, já consegue tratar muitas dessas doenças, né, que foram aparecendo ao longo da história com o crescimento, com a urbanização, com a globalização, e a gente tem, graças a Deus, tem conseguido diagnosticar e tratar muito dessas doenças. Há alguns conceitos, né, sobre conceito de saúde, né, e aí está citado nesse slide aí, a saúde vem do alemão, ali, saúde, vigor, e Wolle, completo, integral, ou seja, integridade do corpo. Nos campos de batalha da Idade Medieval, a, a perda da Auners ou saúde era devido a um grave ferimento. Esses conceitos, né, hoje o conceito mais atual, nós vamos ver no próximo slide, né, mais usado é o da OMS, né, aqui já está aqui citado, né, o conceito de saúde da OMS, que diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente como ausência de doenças ou enfermidades, né? As pessoas, né, como nós vimos em alguns conceitos, né, diziam que doença era quando alguém estava ferido, gravemente ferido, e nós vemos, né, acabamos de citar algumas doenças, né, que não apresenta, né, não é exposta assim no físico, na nossa carne, né, como as doenças da mente, e aparentemente a pessoa está bem, mas na verdade ele está passando por um processo de enfermidade, de doença, né? Então, por essa razão, a OMS traz, né, constrói esse conceito, e um conceito bem acertado, na minha opinião, em que para se considerar alguém com saúde, ele tem que ter esse equilíbrio, essa harmonia entre esses três pilares, né? Tanto físico, mental e social, né? E esse mental engloba o espiritual. Quando a gente se tem um bom, digamos, uma mente, a parte espiritual da nossa vida, né? Quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem uma vida baseada e pautada nos ensinamentos bíblicos, né, de Deus. Eu respeito a quem acredita, quem pensa diferente, né, mas eu como instrutor, como alguém que vivenciou isso, né, eu posso garantir para vocês que é muito melhor, muito mais fácil da gente conseguir enfrentar as adversidades da vida. Então, esse é um dos conceitos que são aceitos hoje, que é o da OMS. E aí vai falar um pouquinho, né, sobre a doença, né, sobre doença, né, e falar anterior à concepção de saúde, ou seja, se não tem saúde, automaticamente, né, está se doente, né, e aí pensavam-se sobre fenômeno natural, né, pensavam-se que a doença era influenciada por demônios, né, e aí tem muitas teorias, muitas ideias desse conceito do que é a doença, né, aqui fala sobre doença como pecado, né? Alguém que pecou e aí veria sobre ele uma enfermidade, uma doença, e nós sabemos que não é assim, né? Que não é dessa forma. Aí tem mais conceitos, né? Fenômenos que incluem não apenas a participação individual, mas também o social. Aí vai citando, né, doença, processo fisiopatológico que determina o estado disfuncional do organismo, aí, né, algo que é aceito esse conceito aí, né, enfermidade, estado subjetivo do indivíduo quanto à doença, anormalidade, disfunção, né, e tudo isso, e isso aí sim pode ser aceito, né, e é aceito, porque realmente quando se está doente há uma disfunção, né, no nosso organismo, né, há uma disfunção e afeta todo o nosso, todo o tira esse equilíbrio, né, que nós falamos lá da OMS, né, aquele completo bem-estar.
físico, social e mental. Uma das áreas não está bem, então estamos passando, né, por um processo, um estado de doença. Papel de doente afeta o relacionamento com os demais indivíduos normais e inclui 4 aspectos. Irresponsabilidade do paciente pelo seu estado, dependência em relação a outra instância social, afastamento em diversos graus dos outros papéis sociais, obrigação, compulsoriedade de busca de sair dessa situação, né, que é um papel do doente, é um papel do doente poder, né, ser responsável por si, né, poder se afastar, né, dos papéis sociais, né? Não sei que a pessoa de repente trabalha em alguma instituição e ele precisa, se ele está doente, né, as doenças, né, principalmente doenças que são transmissíveis, né, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não leve a doença para outras pessoas. A gente precisa se cuidar, precisa se tratar para poder ser reintegrado à sociedade e poder desempenhar o nosso papel, né, no âmbito do nosso trabalho, da nossa obrigação como cidadão. E aí está um diagrama, né, que mostra alguns determinantes, que cita, né, alguns determinantes de saúde, né, e aí vocês podem dar uma olhada, podem dar uma lida, né, não tem muito o que falar porque já está aí descrito, né, que são um conjunto de situações ou de coisas que o cidadão, o homem, né, o ser humano, ele precisa para poder, né, que vai contribuir com a sua saúde, né, para que ele possa estar bem. E aí tem de um lado, né, no caso, a produção agrícola e de alimentos, né, alimentos saudáveis, tudo isso influencia, a educação vai influenciar na saúde do cidadão, e nós sabemos muito bem disso. Quanto mais instruído, quanto mais educado é o povo, menos estamos suscetíveis, né, estamos menos suscetíveis a doenças, porque sabemos como nos prevenir, sabemos como devemos cuidar do meio ambiente, né, do entorno onde nós vivemos, né? E aí são pontos importantíssimos que nós devemos saber, né, e pontos que nós devemos abordar quando estivermos fazendo aí nosso trabalho de prevenção, de promoção de saúde, né? É importante a gente saber para poder abordar e explicar para as pessoas que vão estar ali recebendo essas informações. Aí, uma balança onde mostra de um lado a saúde, do outro lado a doença, né, e aí a gente tem que tentar chegar no equilíbrio, nesse equilíbrio no centro, para que a gente possa estar bem. O binômio saúde-doença. O binômio saúde-doença, né, é um gradiente de sanidade específico a cada indivíduo ou comunidade de equilíbrio entre os ecossistemas físicos, psicológico, socioeconômico e cultural e topológico. Isso é um conceito de Savastano, lá em 1980 ele traz esse conceito sobre esse binômio, né, sobre esse saúde e doença. Aí tem um diagrama onde mostra as áreas física, emocional e social, né, e aí há essa ligação entre as 3 áreas, né, e há que existir um equilíbrio entre essas 3 áreas. Porque de nada adianta você estar bem fisicamente, né, como eu falei, e de repente você está com o emocional abalado, está passando por uma situação complicada dentro da sua casa, na sua família, e isso vai afetar ligeiramente, né, num período, num curto espaço de tempo, nas outras áreas, né? Na área física, porque uma pessoa que está abalada emocionalmente, ele não consegue se alimentar bem, ele não consegue praticar exercícios, e isso vai começar a acarretar problemas físicos. Depois o social, né? Uma pessoa emocionalmente abalada não vai querer se comunicar com as pessoas, vai querer estar ali trancado, né, no seu ambiente, e então por isso a necessidade de estarmos, né, buscando esse equilíbrio entre essas 3 áreas,
para que possa se viver esse conceito de saúde. Modelos de crenças em saúde. Adoção de comportamentos preventivos depende de 4 variáveis, né? A gente precisa para poder se ter saúde, ele vai falar aqui sobre essas variáveis que a gente precisa adotar, né? A percepção da vulnerabilidade em relação a determinado agravo, ou seja, você está observando, está atento ao seu entorno e saber quando se está vulnerável àquele determinado agravo que está surgindo. De repente, sei lá, a gente mora aqui em uma cidade e numa parte alta da cidade existe uma represa, digamos. E você está atento, percebendo, de repente você percebe que tem rachaduras na parede dessa represa. Aí o que você tem que fazer? Comunicar às autoridades, procurar um meio de poder, né, reforçar essa parede para que essa parede não venha romper e venha, né, destruir toda uma cidade, né, causando mortes e prejuízos, porque depois de uma represa romper, além das pessoas que morrem durante aquele evento, depois, né, continua-se a questão das doenças que serão causadas, porque às vezes pessoas são soterradas e não se encontram, os corpos começam a entrar em decomposição e aí vem outras doenças, né, futuramente. Então a gente precisa estar atento, ter essa percepção para poder prevenir, né, um agravo maior. Percepção de severidade, isto é, que o agravo pode trazer graves consequências à sua saúde. Aquilo que eu falei, né, como o exemplo que a gente citou nesse momento, em que de repente uma represa rompe. A gente não vai pensar só no agravo momentâneo, que é aquilo que vem quando vem aquela água com toda a força, derruba casas, né, destrói tudo, mas futuramente isso vai repercutir por muitos e muitos anos na saúde daquela população. Percepção de benefício, isto é, o que os comportamentos preventivos podem ajudar, né? Observei, vi que há rachaduras, né? Fui lá, comuniquei às autoridades competentes, pessoal resolveu o problema, pronto, evitou um desastre. Barreiras percebidas, obstáculos, desconforto, impedimentos ou qualquer aspecto negativo que impeça de adotar comportamento de prevenção. Ou seja, de repente você identificou o problema, você vai lá e os órgãos competentes não recebem a sua denúncia, não tá nem aí, estão dificultando para poder fazer esse serviço, né? A gente precisa estar atento e bolar meios da gente poder romper essas barreiras, porque caso isso não aconteça, caso a gente fique parado nessas barreiras que aparecem, nesses obstáculos, nós vamos, né, ter problemas futuros grandiosos. Então a gente precisa bolar meios, né, procurar meios, né, legais para a gente poder chegar, romper os obstáculos, as barreiras e poder resolver o problema, prevenir, né, um agravo futuro. O que então é saúde, né? É um bem comum, como já foi falado, não é um bem de troca, né? Algo que a gente possa chegar lá e dizer, eu quero saúde e eu vou pagar por isso, não. É um direito social, né, garantido na Constituição Federal, como já falamos também, e é um exercício da cidadania. Esse é alguns conceitos do que é a saúde. A promoção da saúde, né, que é essa parte, que é a parte mais interessante para vocês que estão se formando nessa área, que trabalha exatamente nessa parte, né, principalmente nessa parte de promoção, né, aí diz que é um conceito amplo, não visa a doença específica, ou seja, vocês não tratam da doença, né, no caso somos nós os médicos que vão tratar das doenças, vocês vão trabalhar para evitar que essa doença aconteça, né, visa o desenvolvimento de pessoas, né, ensinar, ajudar pessoas a poder identificar, né, possíveis agravos, possíveis agentes causadores de agravos, né, entendimento e controle da saúde e bem-estar intersetorial, né, não é só vocês no caso. Vocês trabalham numa área, mas como eu falei, a saúde, os responsáveis por essa promoção de saúde, né, por esse cuidado com a saúde, não é só uma parte específica, mas é muito amplo. Né, envolve agentes de saúde, envolve médicos, enfermeiros, né, todo um grupo muito grande,
né? Por isso que é intersetorial, porque são vários setores que trabalham para manter, né, a saúde do cidadão em dia. Ações de promoção à saúde, né, as estratégias. A primeira aí é gestão intersetorial dos recursos na abordagem dos problemas e potencialidades em saúde, ampliando parcerias e compartilhando as soluções na construção de políticas públicas saudáveis. Há muitas estratégias, né, e dentre elas essa gestão de recursos. A gente precisa saber como usar o recurso público, né? Nós pagamos, nós, né, aportamos para o Estado com as nossas impostos que pagamos, né? E aí o Estado recebe essa quantia, esse valor, e aí depois ele vai destinar para todo o país, para cada área, né? De acordo com a necessidade e a demanda de cada estado, de cada cidade, de cada município. E aí tem que haver uma gestão, né? Uma gestão competente e responsável para que possam utilizar esses recursos de maneira correta, né? De forma que vá de fato favorecer a população. A capacidade de regulação dos estados e municípios sobre os fatores de proteção e promoção de saúde, né? Isso aí, né, de posse desses recursos, né, o estado e os municípios têm que fazer essa parte bem feita, né, para poder trabalhar principalmente nessa parte, né? Porque é de maior interesse do Estado, porque uma pessoa doente, ela gera um custo muito alto. Primeiro, ela deixa de produzir porque uma pessoa ativa, né, que ainda trabalha, que está gerando, que gera impostos, que paga impostos ao Estado, é interessante que o Estado tenha essa pessoa bem de saúde para que ela possa continuar gerando recursos, né? Quando essa pessoa adoece, ela não só para de gerar, mas ela também passa a ter que receber do Estado, né? Para ficar ali afastado durante um tempo e também ser tratado, né, em hospitais, usando medicamentos do governo. Então, não é interessante para o Estado, para os municípios, que a pessoa adoeça. Então, o que é que eles têm que fazer? Reforçar, né, fiscalizar e investir bem nessa parte, porque ela é de suma importância para o perfeito funcionamento, né, daquele município, né, em relação à saúde das pessoas. Reforçar os processos de participação comunitária, né, no diagnóstico dos problemas de saúde e suas soluções, reforçando a formação, consolidação de redes sociais e protetoras, né? Como é que se diz? Esse trabalho aí que é da promoção, justamente isso, né? Conversar, né, os agentes comunitários vão em determinada área, digamos, procura, né, ali os líderes e reforça, conversa, trata sobre, traça estratégias, né, para que possam evitar as doenças que, que são mais prováveis de acontecer naquela determinada área. Promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, com ênfase no estímulo à alimentação saudável, atividade física, comportamentos seguros e combate ao tabagismo. Isso aí são todas estratégias de promoção de saúde. Isso aí hoje essa é a primeira, a tecla principal que a gente bate, né? Inclusive nós médicos também fazemos isso, né? Sobre estilo de vida. Falamos muito isso para as pessoas sobre adotar hábitos saudáveis, né? Questão de alimentação, questão de exercício, tudo isso. Por quê? Porque quando se tem uma pessoa que mantém, digamos, esses hábitos saudáveis, vai ser quando chegar numa certa idade, numa idade, né, numa idade um pouquinho mais elevada, né, quando chega na fase de idoso, vai ser uma pessoa mais saudável, não vai adoecer com tanta frequência, né, vai ter uma autonomia, digamos assim, por mais tempo, por muito mais tempo. Então é necessário que a gente possa estar insistindo nessas áreas principais, né, da questão do estilo de vida. Promoção de ambientes seguros e saudáveis, com ênfase no trabalho com escolas e comunidades. Isso aí não deixa de ser uma promoção, mas é mais responsabilidade, não é tanta responsabilidade no caso de um agente de saúde,
Por quê? Isso aí, ambientes seguros, ambientes com policiamento, né? Locais públicos com segurança no sentido de corrimão em uma determinada escada, né? Chão antiaderente em locais. Então, não é responsabilidade de vocês, isso é responsabilidade de outras áreas, né? Que também fazem parte da saúde e tem que se fazer, né? No contexto geral, a gente tem que cobrar, né? Vocês, como agentes, vocês têm que cobrar, né? Apontar locais que precisam desse tipo de política, né? Na questão de ambientes seguros e tudo isso, vocês precisam apontar, né? Identificar e dizer, olha, ali precisa de, sei lá, de uma escada, ali precisa de uma rampa de acesso, tudo isso, para que possam estar melhorando, né? A, a, a funcionalidade daquele determinada população, povoado, e também evitando, né, possíveis agravos por não ter nesses ambientes assim cuidados, né, com segurança, né, e aí vocês de certa forma também está prevenindo possíveis problemas, possíveis agravos. O reforçar está um pouquinho afastado. Reforço, reorientação das práticas dos serviços dentro do conceito positivo de saúde, atenção integral à qualidade, tendo a promoção como enfoque transversal das políticas, programas, projetos e ações, com prioridade para a atenção básica e o programa de saúde da família. Essa questão da atenção básica é trabalhar nas bases, começar cedo, né? Melhor tem um ditado que todo mundo conhece, mas minha avó falava muito: é melhor prevenir do que remediar, né? É melhor você prevenir que aconteça do que depois ter que dar remédio, né, para aquela determinada doença. Reorientação do cuidado na perspectiva do respeito, autonomia, à cultura, numa interação do cuidar, ser cuidado, ensinar, aprender, aberto à incorporação de outras práticas e racionalidades. Né? Tudo que está sendo falado faz parte dessas ações de promoção, né, à saúde, né, como estratégia para a gente evitar agravos, evitar problemas futuros. Melhor prevenir do que remediar. Implicações em saúde pública. O ecossistema, né, o binômio saúde-doença, mostra que as equipes multiprofissionais são o elo para as soluções dos problemas. Os problemas de saúde-doença não podem ser vistos unilateralmente, né? Hoje a gente usa muito esse termo de equipe multiprofissional, né? Já com o intuito de tratar todas as áreas, né? Principalmente aqueles 3 pilares que a gente falou, né? O físico, o emocional e o social. Hoje, quando você vai em um UBS, não é só o médico, mas tem uma rede, né, assistencial, né, uma rede multiprofissional onde tem um psicólogo, onde se tem um psiquiatra, onde se tem um fisioterapeuta. E então, para poder tratar de todas as áreas e não só prevenir, né, mas também tratar as enfermidades que já estão instaladas. Então, é de suma importância que os municípios, os municípios possam gerir esses recursos para que possam manter as UBS, né, com as suas equipes multiprofissionais em total funcionamento, né, para que não falhe, para que não venha falhar determinadas áreas e quebre esse equilíbrio entre os pilares e aí torne-se, né, uma doença e o cidadão possa apresentar, né, problemas de saúde. Aqui, para finalizar essa aula, né, e eu espero que possa, né, possa ser de valia, possa ajudar vocês com essas explicações, né. Para terminar essa aula, tem um conto aqui que é bem interessante, depois vocês vão ler aí, mas eu vou tentar resumir aqui para não estender mais, para não ficar tão comprida a aula, que mostra exatamente como se trabalha, como se funciona a promoção da saúde. E aí conta que tava dois mineiros, né, tava na beira do rio pescando, e um dia ruim de pesca, eles estão lá e de repente eles veem uma criança se afogando,
e um deles pula lá, pega a criança, tira e continua ali conversando, né, proseando, e de repente vem outro menino e o outro mergulha lá, tira essa criança e mais uma vez um terceiro menino. Aí um deles perde a paciência e diz: olha, fica aí resgatando os que caírem, que eu vou subir na cabeceira do rio, eu vou lá em cima que eu quero ver o que está acontecendo, qual o problema dessas crianças estar sendo jogadas dentro do rio, se tem alguém jogando ou se eles estão pulando por si só, não sei. Mas nós precisamos ir até o ponto onde está surgindo o problema. Então, quando a gente tem esse entendimento de promover a saúde, é exatamente isso, né? A gente precisa procurar o ponto para evitar, no caso, né, estavam duas pessoas aí, um deles vai lá procurar onde estava acontecendo, que essas crianças estavam caindo, para evitar o afogamento, né? Então, é mais ou menos assim, ou é assim, na verdade, né? Literalmente assim que funciona a questão da promoção da saúde, né? É uma estratégia que é de suma importância para a saúde do indivíduo, para a saúde do cidadão, da população em geral. Tá certo? Então, agradeço aqui, espero poder ter ajudado, né? Que Deus abençoe, estudem muito e dê sempre o seu melhor. Né? Tem um texto que fala, um texto bíblico que fala que tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus, e aí você vai fazer bem feito. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe.